Amigos, hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que muita gente vai ignorar ou achar exagero. Ainda assim, quem tem sensibilidade espiritual vai perceber que isso é um alerta urgente. Existe uma guerra acontecendo no mundo invisível e muitas vezes o nosso corpo percebe sinais que a mente racional tenta explicar ou até negar. Nada em você foi criado por acaso. Deus lhe deu 5 sentidos com propósito e o olfato é um deles. Ele também serve para identificar presenças e influências que os olhos não conseguem enxergar. Vivemos em uma época em que a espiritualidade foi sendo anestesiada. Tentamos justificar tudo apenas com ciência, lógica ou explicações técnicas. Mas há dimensões da realidade que nenhum microscópio ou laboratório consegue alcançar. Sua casa não é apenas um espaço físico feito de paredes, concreto e móveis. Ela é um território espiritual. Ou ela se torna um lugar onde a presença de Deus habita, ou acaba se transformando em um espaço vulnerável à atuação das trevas. Hoje, quero compartilhar com você 5 odores específicos que podem sinalizar influência demoníaca no ambiente onde você vive. Isso não tem nada a ver com medo ou superstição. Trata-se de discernimento espiritual, algo que pode proteger você e sua família de danos profundos. Aquilo que é tolerado por falta de entendimento acaba sendo vivido na prática. E aquilo que não é discernido não pode ser combatido. As forças demoníacas não chegam fazendo barulho ou se anunciando de forma explícita. Elas entram devagar, se escondem, observam, esperam você se acostumar com a presença delas. Só depois tentam dominar. Mas hoje a intenção aqui é tirar esse disfarce e ajudar você a retomar sua casa como um lugar separado, santo e protegido. O primeiro sinal é o cheiro de enxofre. Esse é um odor forte, marcante, difícil de ignorar, muito parecido com ovos estragados ou fósforo queimado. Quando esse cheiro surge dentro da sua casa sem nenhuma causa natural aparente, não se trata simplesmente de um problema no encanamento ou de algum curto elétrico. Existe algo além do físico acontecendo. Ao longo das Escrituras, o enxofre aparece ligado tanto ao juízo divino quanto à atuação demoníaca. Em Apocalipse 9, 17 e 18, vemos descrições de forças malignas associadas ao fogo, à fumaça e ao enxofre. Isso não está ali por acaso. É uma revelação espiritual sobre a forma como o inimigo marca territórios e tenta impor sua influência. Quando esse cheiro surge sem explicação lógica, é um indicativo de que forças espirituais malignas estão tentando se estabelecer naquele lugar. É como se estivessem dizendo, estamos aqui. É um desafio direto à autoridade espiritual que você deveria exercer sobre o próprio lar. Muitas vezes, esse odor aparece em ambientes onde objetos espiritualmente contaminados foram introduzidos. Pode ser algo trazido de lugares carregados espiritualmente, itens dedicados a práticas ocultas, lembranças ligadas a falsos deuses ou até presentes vindos de pessoas envolvidas com feitiçaria. Esses objetos não são neutros. Eles carregam marcas espirituais e espíritos malignos se conectam a eles. A própria Bíblia alerta para que nada abominável seja levado para dentro de casa, para que a maldição não encontre espaço. Isso não é exagero nem radicalismo, é cuidado e proteção. Quando objetos consagrados às trevas entram no lar, brechas espirituais são abertas, portas são destrancadas, altares invisíveis são erguidos e o cheiro de enxofre passa a ser como uma assinatura espiritual, um aviso de que algo entrou e não pretende sair facilmente. Esse cheiro também costuma se manifestar em momentos de crescimento espiritual. Quando você começa a orar com mais intensidade, quando decide jejuar, quando busca mais intimidade com Deus, o inimigo se sente ameaçado. Ele não gosta de confronto. Então,
Tenta intimidar, causar medo ou confusão, manifestando sua presença de forma perceptível. Mas aqui existe algo muito importante. Se você percebe, é porque Deus está permitindo que você discirna. E tudo aquilo que você discerne, você pode enfrentar. Aquilo que você identifica, você pode resistir. Aquilo que você reconhece, você pode expulsar pela autoridade que vem de Deus. O cheiro de enxofre aponta para uma atuação demoníaca territorial. Não são influências passageiras, são espíritos enviados para criar fortalezas dentro do lar. O objetivo deles é gerar confusão, roubar a paz, enfraquecer a fé e atingir a família. Eles se fortalecem onde há pecado não tratado, crescem onde existe rebeldia e se multiplicam onde há acomodação espiritual. O cheiro é apenas um dos meios que Deus usa para alertar você sobre algo que seus olhos não conseguem enxergar. Se em algum momento você já sentiu esse odor em sua casa, não ignore. Não tente racionalizar demais. Não trate como algo comum ou fruto da imaginação. Isso é exatamente o que o inimigo deseja, que você se acostume com a presença dele para que ele haja sem oposição. O segundo sinal é o cheiro de carne apodrecendo. Esse é um odor pesado, forte, associado à decomposição, à morte. Quando ele aparece sem nenhuma fonte física, sem animal morto, sem comida estragada, sem causa visível, estamos falando da atuação de espíritos imundos que se alimentam da corrupção espiritual. A ligação entre morte, decomposição e influência demoníaca não é apenas simbólica, ela é real. Ambientes marcados espiritualmente pela morte atraem essas entidades e elas carregam consigo esse cheiro característico. Esse tipo de odor costuma surgir em lugares afetados por feitiçaria, maldições ou contaminação espiritual profunda. Pode indicar que alguém levantou algo contra sua família no mundo espiritual, que pactos ocultos foram feitos ou que forças das trevas estão operando de forma silenciosa. É um sinal de alerta. Algo está sendo sabotado espiritualmente nos bastidores. Há uma tentativa de destruir aquilo que Deus está construindo. O inimigo pode ter escolhido sua casa como alvo e está agindo de forma invisível, tentando matar sonhos, relacionamentos, fé e propósito. Esse cheiro geralmente aparece onde existem brechas espirituais abertas, pecados não confessados, falta de perdão que se transformou em raiz amarga, ressentimentos guardados, atitudes rebeldes mantidas em segredo. Tudo isso cria espaço para que as trevas permaneçam e se fortaleçam. O demônio entende muito bem que o pecado abre brechas no mundo espiritual. Ele sabe que feridas emocionais não tratadas acabam se tornando pontos de acesso para a atuação maligna. Aquilo que você evita colocar diante de Deus, muitas vezes sem perceber, acaba sendo entregue nas mãos do adversário. E o cheiro de decomposição nada mais é do que o resultado dessa entrega silenciosa. Esse odor costuma surgir antes das manifestações mais visíveis da ação demoníaca, antes dos pesadelos começarem, antes que a enfermidade se revele, antes de uma crise financeira se instalar ou antes que um casamento entre em colapso. O cheiro de podridão aparece como um alerta espiritual. Algo destrutivo está sendo arquitetado nos bastidores. Quem nunca entrou em um ambiente e de repente foi tomado por um cheiro forte de coisa podre? Você procura comida estragada, um animal morto, qualquer explicação lógica e não encontra nada. Isso acontece porque a origem não é física, é espiritual. O inimigo quer que você finja que não percebeu. Quer que você borrife um aromatizador, abra a janela e haja como se estivesse tudo normal. Ele deseja que você se acostume com o cheiro de morte no lugar onde vive. Mas a morte nunca deveria ser algo comum em uma casa onde a presença de Deus governa. É preciso discernir esse odor pelo que ele realmente é. Uma marca espiritual,
um espírito impuro sinalizando território, um aviso claro de que existe corrupção agindo em oculto. E tudo o que permanece escondido, se não for tratado, cresce silenciosamente até se manifestar de formas dolorosas e devastadoras. Número 3. O cheiro de queimado. O terceiro sinal ligado à presença demoníaca é o cheiro de queimado. Um odor repentino de cabelo queimado, plástico, borracha ou fiação elétrica, sem que exista qualquer causa natural. Isso não é acaso. Trata-se de uma manifestação de ataque espiritual. O diabo não age de forma passiva. Ele está em constante movimento, observando, perseguindo, atacando. E o cheiro de queimado revela essa postura agressiva. A Bíblia fala, em Efésios 6,16, sobre os dardos inflamados do maligno. Isso não é apenas linguagem figurada. São ataques espirituais reais, projetados para atravessar sua fé, ferir sua alma e colocar sua vida em chamas. Em alguns momentos, esses ataques se manifestam justamente por meio desse cheiro. Esse odor costuma surgir em períodos de intensa batalha espiritual, quando você está prestes a romper, quando decide permanecer firme crendo em um milagre, quando se levanta para interceder pela libertação de alguém. O inimigo não perde tempo atacando o que não representa perigo. Se o cheiro de queimado aparece, é porque você se tornou uma ameaça às trevas. Suas orações estão produzindo efeito, sua adoração está incomodando, sua fé está se tornando perigosa para o inferno. E o inimigo tenta intimidar você para fazê-lo recuar. Muitas vezes, esse cheiro se manifesta durante momentos profundos de oração. Enquanto você jejua, busca a Deus, declara a palavra sobre sua vida e suas circunstâncias, o inimigo não consegue suportar a autoridade espiritual que você carrega. Então, ele tenta lançar fogo espiritual para quebrar seu foco e gerar distração. O cheiro de queimado também aparece em contextos de libertação e confronto espiritual. Quando demônios estão sendo expulsos, maldições estão sendo quebradas e estruturas espirituais estão sendo destruídas. O inimigo reage com manifestações que visam provocar medo e confusão. O alvo principal desse tipo de ataque é sua vida de oração e sua intimidade com Deus. O inimigo sabe que sua força nasce da conexão com a fonte, por isso ele tenta atingir seu altar, interromper sua adoração, criar distrações, justamente quando você está mais perto de um rompimento. A presença de ataque espiritual nesses casos é um sinal claro de progresso espiritual. O diabo não desperdiça munição com quem não oferece risco. Se ele está lutando contra você, é porque você está avançando. O cheiro de queimado é uma evidência de que suas orações estão surtindo efeito. Por isso, não recue quando esse cheiro surgir. Não desista quando o fogo espiritual parecer aumentar. Não abandone seu território quando os dardos inflamados forem lançados. Permaneça firme. Continue orando, sustente sua posição. O rompimento está logo depois dessa batalha. Número 4. O cheiro doce ou floral. O quarto cheiro talvez seja o mais perigoso de todos, justamente porque parece inofensivo. Aromas doces inexplicáveis, fragrâncias florais agradáveis demais, que transmitem uma falsa sensação de paz, pureza e até santidade. Mas isso é o inimigo se disfarçando como um anjo de luz, e muitos escolhidos caem nessa armadilha. Em Coríntios 11:14 adverte, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Esse cheiro doce está ligado a espíritos sedutores que se apresentam com aparência de santidade, mas carregam engano. Espíritos que conduzem pessoas a uma falsa sensação de segurança, que se passam por divinos quando na verdade são demoníacos, que imitam a presença de Deus para conquistar acesso ao coração e à alma. Essa é uma das manifestações mais enganosas, porque não ativam um alerta imediato. O cheiro é agradável, então você presume que seja algo bom.
A sensação é doce e você conclui que só pode vir de Deus. Mas o inimigo é especialista em esconder veneno dentro de embalagens bonitas. Esse tipo de fragrância costuma aparecer em ambientes dominados por falsas doutrinas, religiosidade distorcida e práticas da nova era. Igrejas que trocam a verdade pela aceitação, ministérios que valorizam emoções acima da santidade, experiências de adoração que geram euforia, mas não produzem transformação. O cheiro doce tenta encobrir o fedor do engano. Ele também pode sinalizar influências espirituais manipuladoras, atuando por meio de vínculos emocionais doentios. Quando alguém exerce controle espiritual disfarçado de cuidado. Quando relacionamentos prendem você por culpa, dependência ou obrigação. Quando conexões parecem tranquilas na superfície, mas produzem aprisionamento espiritual por dentro. Nem toda vivência espiritual tem origem em Deus. Nem tudo o que se manifesta vem do céu. Nem toda sensação agradável carrega santidade. Muitas vezes, o aroma suave é justamente a forma como espíritos sedutores anunciam sua chegada. Essas entidades se apresentam como parentes ou pessoas queridas que já partiram, tentando seduzir você a abrir diálogos com o mundo dos mortos. Surgem em sonhos como presenças afetuosas e tranquilizadoras, buscando criar ligações espirituais que não foram autorizadas. Também aparecem em momentos de meditação, disfarçadas de guias iluminados, com o objetivo de afastar você do único Deus verdadeiro. O cheiro doce desperta interesse por ensinos distorcidos. É quando o erro parece mais atraente do que a verdade. Quando mensagens que agradam os ouvidos soam melhores do que aquelas que confrontam o coração. Quando o caminho fácil parece mais convidativo do que a trilha estreita. A fragrância, nesse caso, funciona como uma cortina que esconde o risco real. Por isso, o discernimento não é opcional. Não é seguro confiar em toda experiência sobrenatural. Nem toda manifestação agradável deve ser aceita como divina. Tudo precisa ser examinado à luz das Escrituras. Os frutos precisam ser observados com atenção. Não importa o quão agradável seja o aroma, se a origem não vem de Deus, trata-se de engano. O inimigo sabe que o mal escancarado é fácil de rejeitar. Por isso, ele embeleza suas mentiras, envolve o engano em sensações agradáveis e disfarça seus planos por meio de uma espiritualidade sedutora. Muitos acabam caindo porque seguem aquilo que sentem e não aquilo que discernem. Agora vamos ao quinto sinal, o cheiro químico ou de perfume. Esse quinto tipo de odor, que indica a presença demoníaca, é um cheiro intenso de produto químico ou perfume, que aparece de forma repentina, sem causa física aparente. Normalmente, ele está ligado a espíritos territoriais que tentam reivindicar domínio sobre determinados objetos ou áreas da casa. Essa manifestação costuma estar associada a itens físicos que carregam vínculos espirituais, objetos trazidos de práticas ocultistas, heranças consagradas a entidades, lembranças de locais espiritualmente carregados, livros, mídias ou obras relacionadas a falsas crenças ou feitiçaria. O odor químico ou perfumado revela como objetos podem transportar contaminação espiritual. Aquela escultura vinda de um templo estranho, aquele item antigo pertencente a alguém envolvido com magia, aquela joia que veio de um ambiente ocultista. Esses objetos acabam funcionando como pontos de acesso para a atuação demoníaca. Deus não age por controle, mas por cuidado. Ele protege. Quando você leva para dentro da sua casa objetos dedicados a falsos deuses, acaba abrindo espaço para os espíritos ligados a eles. Isso cria permissão espiritual para a habitação demoníaca e estabelece verdadeiros altares de trevas no ambiente onde você vive.
Muitas vezes, esse cheiro surge em locais específicos, um quarto onde joias contaminadas são guardadas, uma sala decorada com arte de origem ocultista, uma estante cheia de livros sobre feitiçaria, astrologia ou práticas da nova era. O odor funciona como uma marca, indicando o território que foi reivindicado. Ele revela como a influência espiritual pode ser transferida por meio de objetos. Tocar algo pode gerar ligação, expor algo pode atrair sua carga espiritual. Manter algo pode produzir contaminação constante no ambiente. Talvez alguns de vocês já tenham se perguntado por que certos cômodos parecem pesados, por que evitam determinados lugares da casa, ou por que a paz some ao entrar em áreas específicas. O cheiro químico ou de perfume aponta exatamente para isso. Espíritos territoriais associados a objetos físicos. O inimigo usa esses itens para reivindicar a autoridade, marcar espaço e construir fortalezas por meio de coisas que pareciam inofensivas. O odor é o aviso dessa tentativa de domínio. Quebrar esses acordos espirituais exige atitudes firmes. Não basta esconder os objetos, nem guardá-los em caixas ou mantê-los só por garantia. É necessário eliminar completamente aquilo que foi consagrado às trevas. Tudo o que carrega ligação demoníaca precisa ser removido. Por isso, limpar a casa é uma batalha espiritual essencial. Percorrer cada cômodo com discernimento, avaliar cada objeto com sensibilidade espiritual, pedir ao Espírito Santo que revele o que o entristece e retirar tudo o que gera contaminação. Quando surgirem cheiros químicos ou perfumes sem explicação, investigue com atenção. Observe a decoração, revise os livros, examine joias e lembranças. Avalie heranças recebidas e esteja disposto a destruir qualquer item que o Espírito Santo mostre como espiritualmente perigoso. Esses 5 cheiros não foram revelados para gerar medo, mas para despertar consciência. O medo vem do inimigo, mas a sabedoria vem de Deus. A estratégia é clara: submeter-se a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá. Não se paralise diante da ação das trevas. Permaneça firme nas promessas divinas. Ao perceber cheiro de enxofre, enfrente espíritos territoriais em oração. Ao sentir odor de podridão, arrependa-se e feche portas espirituais. Ao notar cheiro de queimado, recuse-se a recuar da batalha espiritual. Diante de fragrâncias doces, teste a origem e rejeite espíritos enganadores. Ao perceber cheiro químico, remova objetos contaminados e purifique sua casa. Haja. Não ignore aquilo que Deus já revelou. Examine sua casa agora mesmo. Peça ao Espírito Santo que mostre tudo o que o entristece. Retire cada coisa apontada por ele. Arrependa-se de atitudes que abriram brechas espirituais. Libere perdão a quem o feriu. Rompa vínculos de alma que não vêm de Deus. E declare com autoridade que sua casa é território santo. Para encerrar, eu quero ouvir você. Se em algum momento da sua vida ou na sua casa você já percebeu algum desses cheiros sem explicação, compartilhe nos comentários e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhe com alguém que precisa abrir os olhos e proteger o próprio lar. Obrigado e até o próximo vídeo.